dentro dessa modernização programática, nós temos que ver a questão das políticas sociais de Estado. É preciso que se compreenda bem o que é política social. Existem as políticas sociais de Estado e existem as políticas de assistência. São coisas distintas. As mais importantes são as políticas sociais de Estado. São aquelas que permitem, sobretudo à juventude, mas também a qualquer cidadão, a ter uma formação e ter uma profissão. Então, a principal política social do Estado é uma educação de qualidade. Se o Estado oferece aos seus cidadãos indistintamente o acesso a uma política de educação de qualidade e de profissionalização dentro da exigência do mercado, e uma educação que também forme não apenas para o trabalho, mas também para a vida, eu acho que essa educação ela será fundamental no desenvolvimento humano de cada cidadão brasileiro. Esta é uma das políticas sociais do Estado mais importantes. Pode-se agregar a ela outra que também é absolutamente fundamental, que é a política de saúde pública. Então nós temos uma concepção muito boa, que foi uma conquista das forças progressistas na Constituinte, sobre o Sistema Único de Saúde, público, universal e gratuito. Essa é uma concepção muito boa. No entanto, ao longo desses anos, os governos não têm conseguido dar efetividade à execução dessa política de saúde. A eficiência está longe ainda, mas é importantíssimo que se defenda este sistema de saúde e o torne eficaz, para que os cidadãos se sintam realmente, apoiem e se sintam atendidos plenamente numa questão essencial da sua vida, que é a saúde de cada uma. Essas são as duas políticas sociais importantíssimas. Você tem uma outra política social muito importante, que é a do seguro-desemprego, que também no momento de crise, no momento de desemprego, permite hoje que o cidadão possa ter o salário de desemprego. E tem a Seguridade Social. A Seguridade Social reside nesses três pilares: saúde, assistência e previdência. Ou seja, a previdência social, e no caso do Brasil até hoje foi uma grande distribuidora de renda, criada ainda pelo presidente Vargas, mas depois aperfeiçoada, unificada no período militar, que criou o INSS, que é a grande distribuidora de renda, que agora está sofrendo um ataque tremendo através da reforma da Previdência. Mas não há, no conjunto das políticas de Estado, essa também é uma política essencial que precisa ser pensada de maneira a satisfazer o cidadão. Não se pode pensar numa democracia que não se tenha respeito aos direitos humanos, né? Aos direitos civis, aos direitos sociais. São esses direitos que estão vinculados aos direitos humanos, que também compõem a essência de uma democracia minimamente civilizada. Temos tido um ataque tremendo ao tema dos direitos humanos. Os temas dos direitos humanos têm sido tratados hoje como algo que prejudica a população e não como respeita a população, a diversidade de todos os setores, o preconceito, evita o preconceito, pune o preconceito de qualquer natureza, seja de cor, seja de raça, seja de sexo. Isso são valores da civilização com os quais um partido como o nosso e uma democracia não podem abrir mão. E eu acho que devemos ser defensores intransigentes do respeito aos direitos humanos, que de respeito inclusive também aos direitos sociais. Eles estão intimamente ligados. Não se pode dizer que respeita aos direitos humanos se há uma criança que não tem direito à escola, se há um cidadão que não tem direito, ou uma cidadã que não tem direito à assistência médica imediata e eficaz quando ela precisa. Não se pode dizer que respeita aos direitos humanos quando se pratica ou se faz concessões com relação ao de respeito a preconceito de qualquer natureza. Portanto, isso é absolutamente essencial e nós não poderemos jamais abrir mão desta condição de defensores intransigentes dos direitos humanos, que frequentemente ainda são ameaçados e desrespeitados na sociedade brasileira. Paralelamente à execução de políticas sociais de Estado, às quais acabei de me referir, existem as políticas de assistência, ou pode-se dizer assistencialistas. E, lamentavelmente, no Brasil, elas ainda são necessárias. O que significa isso? É uma proteção à extrema pobreza.
que lamentavelmente em nosso país ainda existe e não é pouca. Então essas políticas elas devem ser por natureza políticas provisórias, né? Que promovam o desenvolvimento humano e os qualifiquem para ser tirada da assistência para irem para apenas as políticas sociais de Estado. Por exemplo, no nosso caso temos o Bolsa Família, que já no terceiro governo, o quarto, ela permanece, mas é necessário que essa política e outras, né, de assistência possam existir enquanto houver necessidade, ou seja, enquanto houver miséria, precisa de políticas de assistência, políticas assistencialistas, que elas são complementares às políticas sociais de Estado e visam tirar da condição de miséria o grande número de cidadãos e cidadãs que ainda existe em nosso país. Elas também têm a sua importância, elas também precisam ser pensadas e executadas com eficiência para os moradores de rua, por exemplo, para aqueles que estão em condições, inclusive, de criminalidade, mas que precisam de recuperação, para aqueles que não têm uma aposentadoria, mas são miseráveis e precisam de um salário mensal. Tudo isso são políticas assistenciais que elas são complementares, né? Enquanto houver miséria, enquanto houver pobreza absoluta, há de ter também as políticas assistenciais.